para e repara. Olá, ouvintes e espectadores, bem-vindos a mais um episódio do Pode Reparar, falando sobre saberes aqui no ambiente digital. Hoje o tema é amamentação, saberes que nutrem. Eu trouxe uma convidada especial, ela é psicóloga, consultora de amamentação e mamãe. Estou falando da Aline Ribeiro, tudo bem? Tudo bem, Nath. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho desse papo que assombra as mamães que estão começando a amamentar ou que já amamentaram como eu, mas tiveram orientações depois e foi muito melhor. Uhum. E antes de começar por esse cantinho, falando diretamente de amamentação, eu queria conhecer um pouquinho de como foi a sua trajetória para chegar como consultora de amamentação. Ótimo. Bom, como eu te falei, né, na nossa outra conversa, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Então, quando eu descobri a gravidez, eu planejei tudo. Então, a gente vai pro quarto, a gente vai pro enxoval, a gente pensa na saída da maternidade, a gente pensa em absolutamente tudo. O nome, era pandemia, então não tive chá de fraldas, mas tive o chá revelação no início. Então, várias coisas que as mães normalmente pensam, né? Mas naquele momento, eu não pensei na amamentação. Mesmo assim, eu passei os 9 meses sem pensar na amamentação, porque na minha cabeça era natural, acontecia, era aquela coisa linda que você sai da maternidade amamentando e tá tudo ótimo. E não, né? Eu, na verdade, tive bastante dificuldade, eu não tinha nenhuma informação. Então, eu fui ali na raça, né? Quando o bebê sai, a enfermeira olha pra você e fala: mãe, tem que botar o bebê pra mamar. Aí eu o medo. arregalei o olho desse tamanho e falei: claro, vamos lá. E aí coloca. Aí você não sabe nem colocar. O bebê não sabe pegar. Como não é sabe que esse bichinho mama? Nossa, e aí chegava, mãezinha, colocou o bebê pra mamar e eu não sei, tá aqui, mas eu não sabia se tava, se não tava. Então, nesse processo das 48 horas que eu fiquei no hospital, eu já saí de lá com a minha mama ferida. Ferida mesmo. Eu feri a minha, mas aproximadamente ali com 2 meses de amamentação. Foi porque ficava muito perto do bico, a boca da minha primeira filha, da Nina. E aí, ele descolou a parte de cima. E quem acabou me ajudando foi uma outra amiga, que tinha uma pomadinha que ela comprou fora do país. E aí, eu passava. E quando eu ia dar mamar, eu limpava e dava. Mas era um sofrimento. Super. E como você, eu não tive informações. Porque a gente espera que, além do natural acontecer, que venha essa orientação profissional também, né? Sim. De falar assim, olha, para dar mamar, precisa pegar todo o bico ali. Eu não tive essa informação, eu também fui assim, leiga, tentando, fiquei feliz que ela pegou ali, logo que chegou nos meus bracinhos, mas é tanta coisa acontecendo e depois você vai... É isso mesmo. E assim, o corpo humano, ele é inteligentíssimo, né? Na verdade, quando a mulher, ela entra em trabalho de parto, já manda uma informação ali e o seio já se prepara para receber. Mas não é tão natural assim. Existem várias dificuldades. Então, aí começou a minha dificuldade quando o Theo estava com 5 dias. Eu falei, não aguento mais. Eu dava o horário dele mamar, né? Aquelas 3 horas, ele mamava muito. Quando começava a se aproximar do horário dele mamar, eu já gelava, assim. Eu ficava extremamente tensa. Eu me tremia inteira. Eu ficava muito, assim, era muito difícil. E já começava a chorar. Pegava ele, né? Porque ninguém podia fazer aquilo. Então, pegavam ele e eu falava, é comigo agora. Ninguém pode fazer por mim. Colocava. Ele mamava aqui e eu chorava. E por não ter informação, como doía muito, estava muito machucado, na minha cabeça aquilo era natural. Então, eu pensava, bom, tá doendo porque tá machucado, mas segue firme aí, Aline, você tem que dar conta. E aí, eu permanecia com ele ali. Só que... me deu um estalo, eu falei, cara, isso aqui não é normal, será? E aí, tinha uma amiga que na época teve bebê quase junto, um pouquinho antes do Theo. Eu conversando com ela sobre isso, ela teve as mesmas dificuldades. E aí ela falou, Aline, eu recebi uma consultora de amamentação aqui em casa. Eu nem conhecia, eu nem sabia que isso existia. E aí ela falou assim, olha, eu vou te passar o contato, conversa com ela e vê o que pode fazer. Aí liguei, era um domingo, desesperada. Falei pro meu marido, falei, olha, eu preciso de uma consultoria de amamentação, eu não estou dando conta. Ele super apoiou e aí eu fui lá e liguei. E aí ela falou, olha, eu só não consigo ir hoje porque eu tô numa paciente, mas amanhã, cedinho, eu tô aí na sua casa. Nossa, que alívio. Não, foi um alívio, assim. Salvação chegou. E a Gabi, eu nunca vou esquecer da Gabi, ela é psicóloga também. Que maravilha. Então teve todo aquele acolhimento psicológico que foi super importante, mas ela me deu uma aula. Ela ficou na minha casa, assim, ela foi cedinho. Ela deve ter ficado umas 4, 5 horas ali na minha frente, me dando uma aula. E cada coisa que ela falava, eu pensava, não acredito que eu não fiz isso. Nossa, isso existe.
Porque você não imagina, né, que tem tanta informação. E aí ela me ajudou, e aí ela falou, deixa eu ver na prática, coloca aí seu filho pra mamar. E eu colocava, e ela falava... Aí ela, né, com aquele jeitinho todo, explicava, olha, não é assim, vamos fazer assim, vamos fazer a PEG. E aí ela me ensinou todo o processo. E ali eu me apaixonei. Ela fez o laser, precisou fazer o laser, porque estava muito machucado. E aí eu lembro até hoje, assim, que ela fez o laser e ela falou, e eu falo isso, né, pras mães, ela me falou assim, se tiver machucado, mas você fizer a pega certa, você não vai sentir dor. E eu pensava, impossível, tá muito machucado. E é real. É real. Assim. Eu fiz na frente dela, eu olhei pra ela assim, como quem não acredita. Como assim? Eu tava chorando agora mesmo e agora tá tudo bem. E ela falou, é a pega, né? O segredo está na pega certa. E aí, foi ali que eu me apaixonei. Daquele dia, de 5 dias que o Theo tinha em diante, eu amamentei até os 2 anos e 5 meses. E aí, no processo, eu fui me apaixonando cada vez mais. E aí, foi onde eu decidi que eu queria fazer um curso de consultoria de amamentação. O quanto a informação salva, Super. Né? Aprender a conhecer sobre os processos do nosso próprio corpo. Porque acreditar que é natural, a gente acredita. Sim. Mas isso não é mencionado. Por exemplo, eu nunca vi isso nas campanhas de amamentação. Eu sempre via mulheres alegres, mulheres vibrantes, dando mamar, falando sobre a importância da saúde. Eu sempre quis amamentar, mas eu não sabia. Então, eu corri um risco, assim como você. Exatamente. A mesma coisa você vê, por exemplo, comercial. Você vê comercial das farmácias, você vê de mamadeira, você vê de chupeta, você vê de tudo. Mas você não vê nada falando sobre, né, o aleitamento materno, que é tão importante. E eu lembro que esse assunto foi ficou tão pertinente na minha cabeça. Eu fiquei tão feliz com aquela consultoria que eu tinha. E que, na época, era um valor, assim, era bem carinho que a gente pagava. Mas naquele momento, eu pensei, eu só preciso me curar disso aqui. Só que ali, naquele momento, eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo com tudo que ela me ensinou. E porque tinham algumas amigas grávidas na época, que tinham bebês, e eu falei, eu vou guardar esse vídeo, porque um dia pode ser que use. E eu encaminhei esse vídeo para umas 2, 3 amigas. Eu falei, olha, eu vou fazer aqui comigo, vou te mostrar como é que é, tudo que ela me ensinou, porque... Se eu puder te ajudar um pouquinho. E aí, bom, essas minhas amigas, se elas assistirem aqui, elas vão saber de quem eu tô falando, porque de alguma forma chegou a informação ali para elas e ajudou de alguma forma. Se amamentaram muito ou pouco depois, aí tudo bem, não é a questão. Mas eu quis levar essa informação porque foi muito importante para mim. E Aline, pensando nesse ponto da sua trajetória, experiência com a amamentação, o que foi a informação assim que mais te supriu naquele momento que você falou assim, puxa, além dessa consultora ser psicóloga e te acolher emocionalmente, mas para a situação ali que você estava enfrentando, a dor, tudo, qual foi a informação que você sentiu que mais te apoiou, te ajudou? Eu acho que quando ela falou que não tem que doer. Porque o que acontece? A gente já falou aqui sobre maternidade, sobre as culpas que a gente carrega. Então, quando eu amamentava e doía e eu chorava muito, na minha cabeça, eu entendia que aquele era o meu papel. Então, assim, eu sou mãe agora, tá doendo, mas eu tenho que ficar aqui. Né? Eu tenho que nutrir o meu filho. Eu tenho que aguentar. Quando ela disse pra mim, Aline, a amamentação não é sinônimo de dor. Você tem que amamentar o seu filho, né? Se você quiser, você pode amamentar, mas dor você não pode sentir. Quando ela falou aquilo, eu falei, opa, tirou um peso das minhas costas. Então, assim, por quê? Porque a gente, enquanto mãe, não quer reclamar. A gente não vai dizer que tá doendo, a gente não vai fazer corpo mole. Não, a gente vai aguentar. E aí, eu tinha aqueles 5 dias foram pra mim assim, não, eu preciso, porque ninguém pode fazer isso. Outra pessoa pode pegar pra dormir. Eu tive uma rede de apoio incrível, minha mãe, meu marido, minha irmã, meu cunhado me ajudaram muito. Mas eles não podiam amamentar por mim. E aí, quando eu sentia a dor, eu falava, é comigo, eu tenho que passar por isso. E quando ela falou que não era sinônimo de dor, aquilo tirou um peso muito grande. Foi ali que eu entendi que, então, eu quero isso aqui. Eu quero fazer dar certo. E sinalizou pra você que se não tem dor, então qual é o caminho, né? É, exato. Maravilha. Uhum. E aí, depois disso, você foi pra parte da consultoria. E quanto tempo a consultoria te preparou? Porque além da experiência, você tem esse processo, né? Sim. Da profissionalização. Então, e aí, pandemia, né? No meio da pandemia, os cursos todos online. Eu confesso que eu não sou a pessoa do online. Eu sou a pessoa que eu gosto de estar ali na sala de aula, com o professor na minha frente, com papel escrevendo. Eu sou essa pessoa, sempre fui. Mas, obviamente, com a pandemia, a gente teve que, né, enfim, fazer várias outras modificações. E essa foi uma delas. Então, foi meu primeiro curso online ali. E eu fiz o curso, foi incrível.
O lugar chama Comadre, incrível. E aí eu fiz, durante... As aulas eram gravadas, teve uma parte ali que era ao vivo também. Depois você tinha um tempo para tirar dúvida, recebi o certificado. Eu devo ter ficado nesse processo uns 2 meses fazendo o curso. Só que com a pandemia, como é que eu vou expandir isso? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou atender as mães, né? E aí eu tinha muito para mim aquela coisa de... Bom, já que eu não trabalho efetivamente na área, eu vou ajudar como eu puder. Então, o que eu fazia? Já teve mães que eu atendi, sei lá, do Rio de Janeiro, porque uma amiga me indicou e falou, olha, fulana acabou de ganhar bebê, tá precisando de ajuda, você pode orientar? Posso, me passa o telefone. E por telefone eu passava todas as orientações, mandava foto, ela me mandava foto de como tava a mama, eu mandava vídeo, a gente fazia todo esse negócio. Então, eu fiz isso durante muito tempo. E todas as mães que eu atendi até hoje, eu falo que foi uma escola para mim. Eu tava ali com o intuito de aprender. Inclusive, eu nunca cobrei por nenhuma dessas consultorias até aquele momento, porque eu entendia que para mim era uma escola. Afinal de contas, eu tinha informação, só que cada mãe é uma mãe, cada realidade é uma realidade, cada seio era um seio, então, as dificuldades eram diferentes, então eu falei, cara, é um momento que eu tenho para aprender na prática. Eu aprendi na teoria, agora é a prática. E essas visitas e essa vivência me fizeram ter essa experiência, enriquecer um pouco mais, sabe, o meu repertório. Então, eu tenho um projeto futuro, eu quero muito fazer um curso, inclusive de laser, né, laser terapia, para poder agregar nisso, porque para mim funcionou super. As mães que eu atendi até hoje, nenhuma delas era um caso assim, igual o meu, que precisava de laser, né? Obviamente que se eu tivesse ia ser muito bom. Então é uma coisa que eu quero me especializar, eu quero fazer para poder acrescentar. Mas foi esse o caminho, assim. Aí eu acabei ganhando essa experiência com essas visitas, essas mães que eu pude atender. E nesses desafios que você passou, alguma mãe escolheu não amamentar? Opa, tem. Que é uma parte delicada, né? Se escolhe, eu não quero amamentar e às vezes a mãe não é acolhida. Isso. Eu acho que é importante a gente saber, entender que a amamentação ela é um direito, mas ela não é uma obrigação. Então, hoje, eu sempre pergunto para as mães, em algum momento ali, eu escolho um momento oportuno, às vezes quando não está próximo do pai, ou da mãe, ou da sogra de alguém, eu falo, mas me fala uma coisa aqui, você quer amamentar? É um desejo do seu coração? Você tem esse sonho? E é sonho mesmo, porque tem mãe que fala, eu tenho muito sonho de amamentar, eu quero, não vejo a hora de olhar os olhinhos da criança me olhando. E tem mãe que não tem essa relação com a amamentação. Por uma questão, às vezes, pessoal, por não ter tido isso na infância, enfim, por várias outras coisas. Então, como psicóloga, eu entendo que a gente precisa acolher aquela mãe de todas as maneiras. E escolher se eu quero amamentar precisa ser respeitado. Então, assim, você tem que amamentar. E tem mães que às vezes me falam até meio escondido. Porque choca. Sim. Ao redor, as pessoas, os familiares, às vezes o companheiro, a sogra, a mãe, todo mundo se choca. Choca, porque assim, como assim você não vai amamentar? Mas o leite tá caro. Não, menina, você vai amamentar sim, porque você vai pagar a lata de leite que tá caríssima. Ou pensa que a mãe é egoísta, ou já começa a criticar, ela não quer que os seios modifiquem. Exato. Não é? As pessoas esquecem que a amamentação ela é de graça porque a gente paga com a vida, né? Quem amamentou sabe tudo. Você abdica de tudo, de tempo, de sono, de várias coisas. E é um papel que só aquela mãe pode exercer. Só ela. Então, eu acho que ela precisa escolher. Ela tem, sim, o direito de escolher. Eu, Aline, né, penso que a mãe tem o direito. E isso não te faz menos mãe. Aline, eu não quero. Eu já ouvi de mães falarem assim, eu não tenho sonho de amamentar. Olha, eu vou tentar aqui, mas se não der certo, eu vou pra mamadeira. E muitas sentem desconforto, às vezes, né? Com outras situações pessoais, que eu já ouvi muito em roda de amamentação. Aí eu não consigo amamentar porque isso me desconforta. Algumas mães falarem assim, eu tenho náusea, eu não fico bem, porque lembram situações que já passaram, de traumas e tudo mais. Sim. E como você lida com essas situações? Então, é isso que eu digo, assim, da importância da gente apoiar. Eu digo que a gente precisa apoiar o não, né? Eu acho que a gente precisa apoiar o não. Que entra diferente nessa questão da escolha, né? Olha, se eu não quero amamentar, eu tenho esses porquês, eu
você vai lá e acolhe. Eu acho que a gente precisa apoiar o não, que é diferente daquela pessoa que às vezes está com dificuldade de amamentar e eu apoio eu não incentivo. É diferente o não incentivar do apoiar o não, né? Às vezes ela vai falar assim, poxa, eu tô com dificuldade, será que eu consigo? E a pessoa do lado, não, acho que não, você fez cirurgia, né? Acho que você não consegue. Isso é uma vertente. Outra coisa, ela fala, cara, eu não quero, não tenho esse sonho. E a gente fala, pô, é isso. Então, eu acho que a gente precisa aprender isso em todos os âmbitos. Mas quando a gente fala de amamentar, eu acho importantíssimo que essa mãe seja acolhida pelo companheiro, pela mãe, pela sogra. E que se ela não tiver esse apoio, que ela tenha consciência de que ela pode dizer não se ela quiser. É óbvio que a gente sabe que o aleitamento materno, ele é fundamental para a saúde da criança, é importante, sim, né? Também não vamos dizer que não, que tem sua importância altíssima. Tanto, né, que eu fui aí até os 2 anos e 5 meses, mas foi uma opção minha. A minha também. Mas se ela não tem esse desejo, tem mães que às vezes, né, ficam irritadas, elas não querem a criança ali. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa aprender a respeitar. E, de novo, eu sempre vou dizer isso. Isso não te faz menos mãe, de forma alguma, porque você pode criar outros vínculos de tantas outras formas com seu bebê, porque da mesma forma que existem mães que não querem amamentar, existem mães que não podem amamentar. E aí você vai dizer para essa mãe que porque ela não pôde amamentar, isso faz ela menos mãe, ou então ela não vai ter um vínculo com o filho dela, pelo amor de Deus, né? E isso causa uma dor real. Minha cunhada, quando ela ganhou a minha sobrinha, foi numa situação assim muito complicada. E a minha sobrinha ficou internada por 30 dias. Minha cunhada tinha muito leite. Então ela doava pro banco, onde ela estava lá com a filha no hospital. E o maior sentimento assim dela de dor, e vejo esse peso assim, não sei se é de sentir menos mãe, porque ela nunca me falou, mas tem um peso de uma culpinha ali? Eu não amamentei. E ela vê assim, e às vezes a minha sobrinha vê a Ariela mamando, e ela fica assim, tia, o que ela tá fazendo? Tá mamando? Eu falo, tá mamando. E aí minha cunhada assim, a Heloísa não vai me pedir pra mamar agora. Mas ao mesmo tempo, ela fica naquela expectativa da brincadeira. Sim. Então, a gente vê o quanto isso traz pesos, né? Pra não virar culpa pra mãe que não quer. Porque, olha, na primeira vez que eu amamentava a Nina, eu me lembro que foram 3 meses, porque depois eu tive que retornar ao trabalho. Eu queria muito. Então, eu me senti muito frustrada por não conseguir, porque houve a troca de bicos. E ela começou, obviamente, a preferir a mamadeira. Mas, nessa parte da construção do que a gente gosta de olhar nos olhos, eu olhava o tempo todo. Então, inclusive, eu falava pra avó dela, pro pai dela, falei, enquanto eu não tiver e forem vocês, olha nos olhinhos dela, segura ela, vai conversando, porque o mais importante é esse contato visual. É isso. Né? A criança dorme, porque fica... A amamentação, ela é cultural, né? Só que existem tantas outras formas de nutrir. Então, para a mãe ter essa informação, ela entender isso é importantíssimo para tirar pelo menos um pouquinho de culpa que ela sente, que a gente já sente tantas outras culpas. Então, é importante saber que existem tantas outras formas de nutrir, o colo, né? Às vezes você tá ali, dando a mamadeira pro teu filho, olhando nos olhinhos dele, e aquilo ali ninguém paga, ninguém vai ocupar aquele lugar. E é um misto de emoções, né, Aline? Total. Porque a gente fica nessa demanda de tempo doado, mas chega uma hora que a gente vai querendo recuar um pouquinho, querendo parar. É difícil, porque não vai é fácil, cansando, não é? Eu acho que tem os 6 primeiros meses, né, que a gente fala que seria o correto, né, enfim, que é bom mesmo. E beleza, ok, 6 meses. Mas aí depois vai 1 ano, 2 anos. Chega uma hora que nós, mães, a gente fala, não quero mais isso, eu não sei se eu quero mais isso. Só que daí já tem todo aquele apego. E aí eu acredito até que é muito mais nosso do que o dos babies. E a gente tem essa dificuldade, né, para iniciar o desmame, porque a gente sofre muito mais do que eles. Isso é real, isso é fato. A gente sofre mais do que eles. Porque passa um momento ali que não é mais a nutrição em si, o alimento. É um afeto. A criança quer estar ali nos braços da mãe, mas não necessariamente é pela questão do alimento. Então, a gente precisa entender isso também para facilitar um pouco o nosso processo de desmame. E o conforto do bico, né? Porque muitas vezes eles falam, não deixa eu fazer de chupeta. Mas eu falei, eu prefiro ela fazendo o meu seio de chupeta do que uma chupeta plástica de verdade. Sim. Eu acho que é menos... Não sei, não vou falar menos saudável, mas menos favorecido para a criança. Então, eu preferi deixar o seio. E aí, falando de seio, na época que eu fui amamentar,
eu ficava meio envergonhada, porque quando a Nina mamou, os meus seios, o bico ficou muito protuberante. E eu falei, nunca mais vai voltar a ser o mesmo. E eu tô vendo aqui que você trouxe os seus moldes, vários tipos de bico. Tem bico certo para dar mamar? Então, isso daí é um grande tabu, né, das mães. Eu trouxe aqui os meus seios, acho que dá pra ver, não sei se... então, o seu era o protuso, né, muito provavelmente, que é esse aqui. É esse. Que as pessoas batem o olho e elas falam, esse daí vai mamar com facilidade, né? Eu ouço isso o tempo inteiro. Seu seio é bom pra dar mamar. Olha só, que louco. E olha só como é, né? Às vezes a gente não tem informação e a gente olha, bate o olho, obviamente que se a gente bater o olho, a gente vai falar, não, esse aqui é fácil. Esse aqui invertido, impossível de dar mamar. Mas, não, né? Na verdade, todos os bicos são possíveis. A mãe, independente do bico que você tenha, você pode amamentar. E o tamanho do seio também não influencia a quantidade de leite. Não influencia. Eu achava também. Eu falei, gente, seio pequeno. Falei, como é que eu vou amamentar? Eu também pensava isso. E aí, a informação que salva, né? Quanto mais a criança mama, mais o corpo produz. Não é estoque, é fábrica. Então, quanto mais ela mama, mais leite a mãe tem. Então, isso independente do tamanho do seio. Existem seios que... existe uma tipóia, eu não sei se todo mundo conhece, mas no curso a gente conheceu, que foi muito interessante para mães que têm seios muito volumosos. O que acontece? Existe uma posição correta para a criança ficar, que vai ajudar ali na pega. E se essa mãe tem seios muito volumosos, ela acaba fazendo um peso maior sobre aquele bebê. Isso dificulta a amamentação, porque imagina a criança... ele respirar, né? Não consegue. Então, existe uma tipóia mesmo de braço, mas é tipóia de seio, que você apoia o seio e amarra aqui no pescoço. O que vai fazer? Você vai levantar o seio na altura da boquinha do bebê. Então, olha só, né? Ter informações... E você pode fazer isso com uma fralda em casa, né? Você não precisa comprar uma tipóia para seio. Mas são informações que, se a gente tem, faz toda a diferença no dia a dia. Essa mãe que eu falei que eu atendi do Rio de Janeiro, ela era um caso de... Ela falava, eu tenho um seio muito grande, eu tenho a impressão de que eu tô ali sufocando meu bebê. E pesa, né? Pesa, porque imagina ela, com leite. Já era volumoso. Vem o volume do leite, pesa mais. Como que eu vou manejar isso aqui? Ela não conseguia segurar, ela não sabia se segurava o bebê, como é que fazia. E aí eu falei pra ela da tipóia, eu falei, precisa comprar, você tem uma fralda grande aí? Olha, vamos lá, você amarra aqui, prende no pescoço, levanta, e isso vai te facilitar. Coloca um apoio embaixo, né, aquelas almofadas de amamentação, não são só perfumaria, não é um negócio bonitinho, elas são, e se você não tiver a almofada de amamentação, você pode pegar um travesseiro, botar ali pro apoio do bebê, porque é importante que esse bebê esteja sustentado, porque senão ele vai ficar com a sensação de que ele tá escorregando, a boquinha escorrega, machuca o seio, então a importância de ter essas informações que são tão, né, são simples. Mas, por exemplo, eu não tive nada. E não tive por quê? Porque eu não fui buscar mesmo, porque eu nem pensei na época. E são informações que fazem tanta diferença. Não buscamos porque, é como você falou, encaramos o processo como algo natural. Sim. E mães de primeira viagem, a gente tá vendo outros processos. Super. Eu lia muito sobre o parto, que eu tinha pavor da dor. Então, eu lia muito sobre isso. Eu conversava com mães que tinham tido parto natural e era uma escolha minha. Eu falava, vai ser natural, eu não quero nenhuma intervenção. Então, a gente fica com medo. Eu falei, eu não quero tomar piquete, eu não quero que me droguem com nada. Você fica lá. Eu falei, eu não quero medicamentos. Plano de parto, que agora tem essa coisa. Agora tem, eu fiz. E é muito importante para evitar a violência obstétrica. Então, é isso. A gente pensa muito nessas coisas. E aí, a amamentação fica por último. Fica por último. E eu vivenciei outro processo com a Ariela, que foi onde entrou antes todas as informações. A amamentação, o puerpério, tudo que a gente ia passar depois. O jeito de pegar. E quando eu vi os biquinhos, eu achei muito legal. Primeiro porque a gente olha e já identifica o nosso tipo de bico. E depois é a informação. Não tem o tipo de bico certo, que é o mais legal. Minha amiga tem esse tipo de biquinho aqui. E quando ela foi amamentar o Arthur há 7 anos atrás, eu estava com ela no hospital. A primeira noite foi um desafio. Eu pegava ele para ajudar ela a amamentar e eu me senti desesperada. Porque o dela, eu não sabia como ajudar. Eu sabia que tinha que encaixar tudo. Sim. Eu falava, encaixa tudo, vai com paciência. Ela desesperada. Ele dormiu. No dia seguinte, a fono veio, fez o exame para peguinha. Ele segurou como se parecia um peixinho o dedo dela.
Quando ela viu o seio, no lugar de passar informação de apoio para a amamentação, ela pediu para que eu fosse à farmácia buscar um adaptador. Então é isso. Esse é o ponto. Você entende? Por isso que a minha irmã, ela foi ali a minha cobaia. Ela acompanhou todo o processo. Ela esteve comigo quando o Theo foi para casa, porque ela estava de férias. Então, ela acompanhou tudo isso. E depois de alguns anos, ela engravidou, teve o Pedro. Só que antes dela ganhar o Pedro, a gente conversou. Eu falei, Paty, vamos lá, vamos sentar e vamos falar algumas informações importantes aqui. Então, como ela já vivenciava, eu contava para ela do curso, né, sempre animada. Olha, você acredita que é isso, que o correto é isso e tal? Então, ela foi guardando essas informações, né? E aí isso ajudou muito. É isso que eu falo. Se você tem informação, lá no hospital você não vai deixar com que essas coisas aconteçam e é um direito seu enquanto mãe. Só que se a gente não tem informação, o que a gente vai fazer? A gente vai falar assim, nossa, não é isso mesmo, eu quero. Vai lá, busca o bico de silicone. E assim, a gente não tá aqui pra... Eu não tô aqui pra dizer que é errado, não, de forma alguma. É uma forma, você tem que buscar formas. Mas, às vezes, ela não quer aquele bico de silicone. Ela quer ela tentar. Então, por exemplo, ela ter esse seio aqui, esse bico, não significa que ela não pode. O que é preciso fazer? Eu preciso preparar essa mama. A mama, ela tá enrijecida. Muitas vezes, ela tá ali, né, a pojadura acontecendo, que é a descida do leite, né, que vai acontecer ali depois das 48 horas. Mas eu não sei, então eu preciso preparar. Se você... Bebê chorou, é hora de mamar. Você simplesmente pega o bebê e coloca no seio. A chance de dar errado, dele não conseguir mamar, é muito grande. Por quê? Porque eu preciso preparar esse seio antes. Então, eu preciso massagear, eu preciso amolecer, eu preciso preparar aquele alimento para ofertar para o meu filho. Então, não é simples assim. Depois, e eu me lembro que essa amiga que me indicou a consultoria de amamentação, eu nunca vou esquecer, ela me falou, Aline, depois você vai amamentar até plantando bananeira. E eu falava, até parece, né? Eu falei, claro que não. Hoje, acho que se eu pedir para você agora ir plantar uma bananeira e dar de mamar, você vai conseguir, porque de fato, depois torna-se natural. Mas no início, quando você sai da maternidade, quando você não é natural, você precisa aprender, você precisa ter informação e você precisa ter muita paciência. E uma rede de apoio é importante também nesse processo, é fundamental. E a fase posterior, então, o desmame. Que agora a gente vai entrar na minha fase que a gente estava conversando, a Ariela estava aqui inclusive mamando. E eu tô com ela agora, com 2 anos e 6 meses. Eu fico cansada. Às vezes eu fico irritada. É uma coisa que é só minha, porque, como você falou, só eu posso amamentar, é um jeito de acolhê-la, é o conforto dela, é a nossa conexão. Tem apego emocional, não tem jeito. Quando eu voltei na casa de parto onde ela nasceu, para pedir informações do desmame a primeira vez, me perguntaram, você quer mesmo? Você já está pronta para esse processo? E eu comecei a chorar. E eu vi que eu não estava pronta. Então, por que eu estava me acelerando tanto? O que era em volta que me pedia tanto? E quando eu fui ver a situação do meu ambiente, né? O esposo, a filha, as outras demandas, a gente fica com aquela questão do querer ir para a carreira profissional, voltar logo. Várias situações vão acontecendo e muitas vezes se acolher fica mais desafiador. E quando você para você conseguir se ver e decidir que você ainda não está pronta e você não quer, às vezes você enfrenta contrariedades. E isso deixa a gente assim com frio na barriga? Super! Desconfortável? Então, como pode ser um processo confortável para falar de desmame? Eu acho que, como eu falei no início, da mesma forma que a gente precisa ter o direito de optar se eu quero ou não amamentar, eu também preciso entender que é um direito meu não querer mais amamentar e que tá tudo bem. O problema é que muitas das vezes quando a gente coloca esse sentimento para fora, né, e a gente fala, tô pensando no desmame, sempre vai ter alguém em volta para dizer assim, ai, mas coitado, mas já? Ai, mas olha, que lindo que é amamentar. E aí aquelas coisas vão entrando no seu psicológico, né? Então é difícil lidar com tudo isso. Como sempre é difícil lidar com a opinião dos outros. Mas eu acho importantíssimo que a gente saiba exatamente o que a gente quer. O meu caso é assim, já tá na hora. Já passou da hora. Mas eu acho que é isso, né? Ó, eu fui até 2 anos e 5 meses, mas na verdade com 2 anos eu comecei. Eu quero. E aí, o que eu pensei na minha cabeça? Falei, bom, eu fiz um curso de desmame, tá? Uma aula. Um curso não, uma aula. Falei com uma consultora de desmame e ela me deu algumas dicas. E aí eu me lembro até que as pessoas falavam na época, mas tem certeza que você vai fazer essa aula pra aprender? Eu quero ter informação, vamos lá. E aí ela me deu várias dicas que foram muito legais.
E aí eu comecei a preparar, né? Porque com 2 anos ele já entendia super. E aí eu falava pra ele, olha, vai chegar uma hora que o TT da mamãe vai acabar. Ele olhava... Eu falo isso. Eu falava direto, eu fui preparando. Foram 5 meses preparando ele. Olha, o TT vai acabar. Vai chegar uma hora que talvez você vai querer mamar e não vai tá bom, filho. Eu acho que vai estragar. Pensando, né? Fui lá, criando... E aí ele foi meio que entendendo. Só que... E a dificuldade da gente ir lá e parar? Então, como eu te disse, eu só consegui parar quando eu tive esse acolhimento e esse empurrão, assim, esse puxão de orelha numa consulta ginecológica de rotina, que ela me pergunta, você tem filho? Você amamenta? Eu tenho, inclusive eu amamento. Quantos anos tem seu filho? 2 anos e 5 meses. Aí ela, mas o que você tá fazendo amamentando? E aí eu falei, não, doutor, eu quero, mas tá tão difícil. Ela me deu um puxão, assim, do tipo, olha, você não vai perder o vínculo com seu filho não vai deixar de gostar de você. E aí várias outras coisas, você precisa se cuidar. Antes de ser mãe, você é mulher. 2 anos e 5 meses já foi, você não tá mais dando alimento porque ele tá com fome. Aquilo ali né, nutrir Regulação emocionalmente, emocional. total. Então, assim, esteja com seu filho, abrace, brinque, faça tudo que você... Esteja presente, mas você não precisa mais. Então, esse caminho do desmame seria assim, encontrar uma outra forma de fortalecer o vínculo. Super. E um outro caminho para autorregular a criança, é isso? Isso, porque, por exemplo, não adianta nada uma mãe falar assim... por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da minha irmã, que tá nesse processo, né? Ela tá iniciando esse processo, o Pedro vai fazer 2 anos. E aí, ela vai... vou entrar de férias. E aí, acho que as pessoas, né, pensam assim, vai entrar de férias, então vai ser mais difícil. Então, não faz o desmame nas férias, porque você vai estar mais tempo em casa. Pelo contrário. Por ela estar de férias e estar há mais tempo em casa com o Pedro, isso vai facilitar o desmame. Parece que não, mas sim. Por quê? Porque eu não vou ofertar o peito, né? Eu não vou negar ali a amamentação, mas de outra forma eu vou direcionar esse afeto para brincar com ele, para abraçar, para sentar, para dar atenção. Porque Lidar é com a isso que birra a e a criança negociação que a criança faz também, né? Sim. Porque tem o choro, a negociação. A Ariela Tudo. Eu falo pra ela, tem momentos pra você mamar. Então, a primeira vez que eu tentei o desmame, eu falava assim, você vai mamar depois do banho e na hora de dormir. Agora é só na hora de dormir. E da soneca da tarde. Então, se a soneca da tarde não acontece, mesmo assim ela quer, ela fala, eu tô com sono. Eu falo, não tá não, porque você ainda tá vendo alguma coisinha, a gente vai brincar, você acabou de comer, não é fome. E aí, do desmame, a negociação minha é, olha, o mamá tá acabando, e aí você tem mais comidinhas agora. Então, você tem as frutas que gosta, aí eu começo a falar as comidas, as frutas que ela gosta, pra ela ver que tem uma multidão, uma variedade de coisas pra ela não ficar nessa falta. Essa era a minha preocupação. Eu falava, ela vai ficar em falta. E não vai. E tornar esse processo lúdico também é fundamental. Eu lembro que eu fiz, depois dessa consultoria aí que eu tive sobre o desmame, eu fiz comprei uma cartolina e eu mesma escrevi, daí eu imprimi fotos, então eu imprimia fotos de momentos do dia, comidas, frutas, então que nem você tá falando, eu quero mostrar pra ela que ela tem opções, coloca ali, e eu colei esse cartaz na altura dele, então toda vez que ele pediu eu falava, não, vem cá, deixa a mamãe te explicar, tá vendo, agora não é hora do TT, agora é hora, você tem isso de opção, então ele vê, e era colorido, e ele adorava, então assim, foi uma forma também de ajudar, isso vai ajudando, só que o principal é que a gente seja firme. E eu sei que é difícil. Eu sei que é. Mas é muito louco porque se eu soubesse que ia ser tão tranquilo como foi, eu não teria sofrido tanto. E eu lembro que o primeiro dia que eu concluí o desmame, o dia inteiro... Que eu fiz, né? O primeiro dia do desmame. Ou seja, ele não mamou aquele dia inteiro. Aí no outro dia ele foi pra escola. Eu sentei no sofá e eu chorei. Mas eu chorei. Porque deu certo. E eu falei, cadê meu filho? Não tem mais meu filho. Aí olha só que loucura. Um processo que eu queria, era algo que eu tava, né, buscando. Deu certo. Claro que não vou também não dizer que foi lindo, maravilhoso. Ele chorava, ele pedia, mas o primeiro dia foi ok. E quando eu entendi que tinha sido ok, que ele não ia pedir mais, que eu entendi que ali encerrou, eu chorei, coloquei tudo pra fora. Mas eu não voltei atrás. Obviamente, porque eu entendia que aquilo era importante para várias coisas. Porque chega um momento do processo desse processo que ele acaba impactando não só na vida da mãe, mas na vida do casal também. Então, precisa pensar em todas essas questões. É fundamental. Fundamental.
Eu gostei demais. Muitas informações, muitas dicas. E para as mamães que estão em casa, além dessas orientações, o que você mais diria? Uma mensagem para elas. Para as mães que amamentam? Olha, eu diria para aproveitar cada momento. Aproveite, olha nos olhos, mas entenda que você é mãe, amamentando ou não amamentando. Que você é mãe, que você vai nutrir, que o seu filho vai sempre, sempre recorrer a você. Então, pode ter várias pessoas nesse mundo. Você vai deixar de amamentar, mas o dia que ele cair, é para você que ele vai correr. Então, pense em você, porque, de novo, para a gente continuar o nosso papel tão lindamente e tão desafiador que é ser mãe, a gente precisa estar bem. Então, se eu escolho desmamar, é para mim, é por mim, eu preciso fazer isso e eu preciso me acolher mais. Então, eu diria para as mães se acolherem mais, se escutarem mais e entenderem que o desmame ele é um processo, assim como tantos outros que a gente faz na vida, né? Então, que a gente precisa ser firme e seguir o nosso coração. Maravilhoso ter você aqui. Obrigada pela presença. Nath. Mamães, fica a dica. Acompanhem mais para frente, né? O projeto. Isso. A Aline vai trazer informações depois. Mas, quem tiver dúvidas, deixe os comentários no vídeo, que eu e a Aline vamos responder, tá bom? Isso aí. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite mais uma vez.